Paz, amados, tudo bem? Bem, eu tenho sido incomodado por Deus há um tempo já sobre compartilhar as coisas que o Espírito tem ministrado no meu coração. Não tenho a última palavra, a última revelação, sou muito pequeno, não tenho eloquência, não sou um exímio pregador, mas eu entendo que Deus está querendo levantar pessoas que realmente não têm um instinto de ícone. Deus está querendo levantar uma geração simples, dos que frequentam a igreja, muitas vezes dos que esquentam o banco, como nós estamos acostumados a dizer. Não são pessoas que carregam um peso ministerial ou que carregam um nome. Então eu, como simples membro do corpo, quero compartilhar as coisas que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Eu quero falar sobre o que Deus espera de nós, em relação ao comportamento como igreja. Eu entendo que todos conhecem, se não todos, a maioria, a história da igreja primitiva, baseada em Atos 2, na verdade no livro de Atos, mas Atos 2 principalmente é o que rege, os acontecimentos dali que aconteceu no Pentecoste. E eu vejo que muitas vezes nós utilizamos esse versículo, essa passagem da Bíblia, como uma base bíblica, como um texto bíblico que respalde a nossa existência como igreja e às vezes até mesmo respaldar aquilo que nós temos feito como igreja, aquilo que nós temos executado como igreja, nos movimentado como igreja. E o que eu percebo é que muitas vezes nós escolhemos alguns versículos, um certo trecho, um pedaço dessa história, que é o que está mais de acordo com a nossa realidade, e nós praticamente abolimos as coisas que vêm antes. Eu quero entrar logo no texto para falar sobre isso, então vou direto em Atos 2, no versículo 42. Esses versículos de 42 a 47 é o que é mais usado. São os versículos que todo mundo usa para poder dizer como que a igreja se comportava e como ela deveria se comportar. Diz assim no 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda palavra havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse aqui é o trecho que nós mais utilizamos normalmente para respaldar aquilo que nós muitas vezes achamos que estamos fazendo, ou muitas vezes estamos rumo a praticar. Muitas vezes utilizando isso até como modelo do que nós queremos fazer, de onde nós vamos chegar ainda que não estejamos nesse passo. Mas a gente, dentro desse contexto aqui, desse trecho de 42 a 47, ainda assim nós escolhemos alguns pontos que tem mais a ver com os nossos dias, com a forma como nós vivemos. É muito fácil nós falarmos no 42, perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, todo mundo junto, praticando a palavra, estudando a doutrina, partindo o pão, ou seja, comendo junto, que isso é muito fácil da gente fazer, e nas orações, cultuando, enfim. Mas versículos como o 45, por exemplo, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de fazer.
Será que essa é realmente uma realidade nossa? Ou será que realmente nós estamos num caminho para chegar nisso? Será que nós temos o coração tão desprendido assim das coisas, a ponto de dizer que tudo que nós estamos vivendo é uma preparação, é uma busca por algo como a igreja primitiva vivia? Eu não entendo que nós vamos voltar no mesmo contexto da igreja primitiva, mas eu entendo que o coração que havia naqueles que participavam da igreja primitiva é um coração que Deus espera para a igreja dos dias de hoje ou de qualquer tempo. É importante ressaltar que, na realidade, tudo isso que aconteceu, todo esse trecho aqui que aconteceu, foi por causa de um ato muito importante, que é um que nós costumamos negligenciar. Alguns versículos antes, no mesmo capítulo 2, a partir do 5, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Só até aqui por enquanto. Houve um derramar do Espírito Santo. O agir pelo Espírito foi o combustível essencial para que acontecessem todos esses tópicos que nós normalmente tomamos como referência. E é justamente esse o segredo também de nós não conseguirmos alcançar nada desses tópicos que nós costumamos repetir. Agir com unidade, com comunhão, todos esses aspectos têm a ver com estar debaixo do agir do Espírito Santo. Debaixo não, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós se manifestando. Esse Espírito que habita em nós se manifestando, ele provoca essa reação em nós. Por que o Espírito Santo provoca? Ele se manifestando provoca essa reação, provoca essa comunhão, provoca esse partir do pão. Por que gera essa unanimidade, como diz no 46? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Porque lá em Romanos 8, eu sei que quem costuma me ouvir sabe que eu falo muito dessa passagem. Mas eu não sei como que nós conseguimos andar sem ela como referência. Que eu acredito ser ela a balizadora de todas as coisas que nós viemos fazer. Um livro para frente, Romanos 8, e diz assim no versículo 14 de Romanos 8: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Podemos até arriscar em dizer os que não são guiados pelo Espírito não são filhos. Não tem possibilidade das duas coisas serem diferentes. Se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito, não tem como separar as duas coisas. As duas coisas são uma só. É impossível você se tornar filho de Deus e não ser guiado pelo Espírito. Você não ter o Espírito dentro de você se manifestando. Essa passagem, ela dá total respaldo para Atos 2, 46, 47, né? Fala sobre viver na unanimidade. Dá total respaldo, porque todos tinham o mesmo Espírito. Todos tinham a mesma intenção, como diz lá em Atos 2. Aquela igreja primitiva, elas viviam cheias do Espírito, eles tinham esse manifestado do Espírito, porque eles tinham acabado de passar por essa manifestação do Espírito Santo. Então, não tem como nós andarmos no Espírito e não gerar essa unanimidade que teve na igreja primitiva. Não tem como. E aí eu quero trazer um outro ponto de reflexão. Muitas vezes nós ouvimos falar, e recentemente isso tem surgido muito, sobre respeitar as diferenças. É óbvio que temos que respeitar as diferenças. É óbvio que nós não temos que excomungar ninguém, nós não temos que excluir ninguém. Só que quanto mais diferença há de um para o outro, mais afastado o Espírito está.
E já ouvi muitas vezes que o importante é a unidade e não a unanimidade. Só que o Atos 2 diz exatamente o contrário. Não tá falando sobre unidade. Unidade são pessoas diferentes, com intenções diferentes, que estão juntas. Isso é unidade. Que eles escolhem um propósito só e se tornam unidos. Né? Você quer fazer um trabalho, cada um tem sua vida, mas nesse trabalho as pessoas vão se juntar e vão se tornar unidas para fazer aquilo, certo? Aquela frase que nós conhecemos popularmente como o povo unido jamais será vencido, ela é totalmente contrária à palavra. Porque se o povo fosse unânime, ele jamais seria vencido. O povo não é unânime, o povo é unido. E eu entendo que a unidade ela não traz a essência daquilo que Deus espera de nós como igreja. Porque a unanimidade faz com que, ela quer dizer que todas as coisas tinham o mesmo propósito entre cada um. Por isso que eles vendiam o que tinham e repartiam. Não é um comunismo gospel. Não é que você não pode ter mais do que o seu irmão. Acontece que o seu coração ele está mais preocupado com a pessoa que está do seu lado. Não é uma reforma agrária. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um só pensamento em Cristo. E é Cristo que é a diferença. O Espírito é que nos baliza, fazendo com que todos tenhamos as mesmas intenções. E Cristo é o alvo. Então, se nós tivermos Cristo como alvo dentro da igreja e tivermos o Espírito se manifestando, nos guiando, é impossível a gente ter conflito. É por isso que quanto mais a gente se reúne, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente caminha como igreja, nós vamos dizendo que temos que nos acostumar com as diferenças. Repito, não é que não tem que ter diferença, não é que nós vamos excluir quem é diferente. Não, mas esse lance de que eu respeito sua opinião e eu continuo com a minha, eu considero que isso está errado. O respeito está certo, mas permanecer dessa forma está errado. Porque chegar lá, no ponto proposto por Deus, implica em 1 hora esse tipo de diferença vai acabar. Se eu penso algo diferente de você, beleza, nós vamos nos respeitar. Acontece que essa diferença, 1 hora, ela tem que acabar. Porque alguém está errado. Alguém está errado. O Espírito Santo ele tem uma multiforme sabedoria. Forma de trabalhar. Aí existem as diferenças de cada um. Acontece que as opiniões, acontece que os comportamentos, os achismos, a ideia de revelação que temos acerca das coisas relacionadas ao Espírito, à palavra, a Cristo, à igreja, essas não tem que ter divergência, é impossível. Como é que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, faz eu pensar A e você B? Se as diferenças levam para o mesmo ponto, ok, mas elas não levam para o mesmo ponto. Normalmente, nós como igreja, passamos por um processo de crise, onde cada um tenta impor aquilo que pensa. Muitas vezes os líderes dizendo que tem mais revelação do Espírito do que os liderados, e dessa forma exerce uma ditadura sobre as ovelhas. Quando muitas vezes tem certas ovelhas que têm mais discernimento do que os líderes. E eu não estou falando isso sobre 1 ou 2 ou 3 pessoas. Eu estou falando sobre a cultura que é estabelecida hoje na igreja. Então, não temos como agir de outra forma. Nós precisamos aprender a ser unânimes e não mais só unidos. Eu entendo que a unidade ela faz parte de um processo. Ela não é o fim. A unidade não é um fim em si mesmo. A unidade é processo. Nós vamos ter que nos unir. Dentro da unidade como corpo, nós começamos a nos tratar uns aos outros. Eu entendo que é por isso que a palavra diz sobre suportai-vos uns aos outros em amor. Está falando sobre gerar suporte, não é aguentar. Gerar suporte, quando nós geramos suporte um ao outro, nós estamos nos adaptando ao que o outro pensa. Se a minha preocupação estiver em linkar minha vida com aquilo que você pensa, e você fazer esforço em linkar a sua vida, adaptar a sua vida com aquilo que eu penso, 1 hora nós chegamos aonde o Espírito Santo tem desejado. Pedro foi explicar o que aconteceu. Mas ou seja, o que aconteceu conosco aqui, isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Enfim, ele vai até o 21 para poder descrever, né? Dando uma rápida passada em Joel 2, porque no 28 de Joel 2 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em que época que acontece isso? O sol se converte em trevas e a lua em sangue. Já não passamos por esse processo da lua em sangue, as 4 luas de sangue? Aqui diz antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, prestes à volta dele. Essa época que Joel está descrevendo, essa promessa é para agora. Mas por que Pedro disse isso? Apesar de realmente ter tido um derramado espírito ali. Porque na realidade o povo daquela época vivia com uma expectativa da volta iminente de Cristo. Jesus não disse quando viria, aliás, nunca disse. Então para eles era como se ele viesse daqui a pouco. Então eles viviam com essa expectativa. Então não vejo como que nós temos que ser distantes dessa palavra para entendermos como que a igreja tem que caminhar nos dias de hoje. Tendo que nós temos que nos alinhar muito ainda para entender como que a igreja tem que andar. Mas lembrando que unidade é um processo, a unanimidade é o alvo. É só assim que nós vamos nos tornar um corpo. Temos sim que pensar da mesma forma e agir no mesmo espírito.